Olá e bem-vindos. Início de ano, né? Sempre tem essa energia de recomeço. Sempre. É aquele momento em que muita gente para, olha para a carreira e pensa: tá, e agora? A pergunta de US$ 1 milhão. Exatamente. E é por isso que hoje a gente vai mergulhar fundo numa questão central. O que o mercado de trabalho de 2026 está sinalizando de verdade? Quais são os profissionais que as empresas estão, como se diz, disputando a tapa? Isso. E mais importante, como é que a gente se prepara de forma inteligente para essas oportunidades que já estão aí se desenhando? Bom, para nos guiar nessa, a gente tem um material bem robusto, né? Temos. É um artigo do Diário do Nordeste e ele faz um trabalho excelente, porque ele compila dados de duas pesquisas muito influentes. O Guia Salarial 2026, da Robert Half. Que é um clássico, e um outro estudo super abrangente da Michael Page. São fontes que realmente, têm o pulso do mercado. Perfeito. E a nossa missão aqui é ir além da lista de cargos da moda, né? Com certeza. O objetivo é decifrar a história que esses números contam, entender as habilidades por trás dos títulos e, no fim, montar um guia prático para quem quer navegar nisso tudo. E o que eu acho mais fascinante nessa análise é a chance de identificar os padrões, as correntes por baixo, sabe? Sim. Porque, por exemplo, as habilidades comportamentais, as famosas soft skills, de repente viraram o ouro do século. É um ótimo ponto. A gente vai investigar essa tensão que as fontes mostram. De um lado, uma escassez de talentos. Do outro, empresas desesperadas para inovar. É aí que as oportunidades surgem. Então vamos começar por aí, por esse panorama geral. E o primeiro dado que me saltou aos olhos vem da Robert Half. 83% dos empregadores estão mais dispostos a oferecer salários maiores para profissionais com habilidades muito especializadas. Certo. Parece óbvio, né? Mas o que isso realmente nos diz sobre o mercado agora? Olha, de forma bem direta diz que o poder de barganha está mudando de lado. É um sintoma claro de escassez de talento qualificado. As empresas não estão sendo generosas, então? De jeito nenhum. Elas estão sendo pragmáticas. Elas precisam de certas competências, estão dispostas a abrir a carteira porque simplesmente não tem gente pronta. Faz sentido? E a Michael Page reforça isso. 73% das empresas apontam a falta de competências como o principal desafio no recrutamento. O problema não é faltar gente, é faltar gente com a preparação certa. Certo. E é exatamente aqui que a história dá uma virada. Surpreendente, eu diria. Qual? Porque a gente pensa logo em habilidades técnicas, né? Programação, certificações. Mas a Robert Half revela que 88% das empresas priorizam inteligência emocional e bom relacionamento. 88? É um número muito alto. É altíssimo. Eles colocam isso acima de muitas competências técnicas. Como faz sentido a empresa reclamar de falta de especialista e, ao mesmo tempo, dizer que o mais importante é se relacionar bem? Parece um paradoxo. Você colocou o dedo na ferida. Mas não é um paradoxo. É a essência do novo mercado. Explica isso melhor. A lógica é a seguinte. Uma empresa pode te mandar para um curso intensivo de Python. A curva de aprendizado de uma hard skill, por mais complexa que seja, é previsível. Ok. Agora, tenta mandar alguém para um curso intensivo de empatia ou um workshop de resiliência. É muito mais difícil e o resultado é incerto. Entendi. Elas estão apostando no potencial. Exato. Elas estão dizendo, me dá alguém curioso, que se comunica bem, que colabora, que eu ensino as ferramentas técnicas. As soft skills são a base onde as hard skills são construídas. Isso faz todo sentido e explica por que as fontes dizem que universidades e o próprio RH têm uma dificuldade enorme em ensinar isso de forma eficaz. Não tem fórmula, né? Não tem. Não se aprende a navegar na política da empresa ou dar um feedback construtivo lendo um manual. Não mesmo. O profissional do futuro, que já é o de hoje, é esse híbrido. Tem base técnica sólida, mas a força dele é interagir, influenciar, resolver o que não está no script e continuar aprendendo, claro. E nesse jogo de atração, o dinheiro ainda fala alto? Fiquei curiosa com dados sobre o modelo de trabalho. A gente ouve todo dia que flexibilidade é tudo, que todo mundo quer o híbrido, mas a pesquisa mostra que 70% dos profissionais considerariam voltar para o presencial, por um salário realmente atraente. Pois é. O que isso nos diz sobre o tal futuro do trabalho?
Nos diz que, para a maioria, a flexibilidade é valiosa, sim, mas não a qualquer custo. Mostra que o debate na mídia talvez superestime um pouco o peso da flexibilidade. Em detrimento do impacto real que um salário maior tem no orçamento da família. Exatamente. Especialmente com a economia incerta. Para as empresas, isso é estratégico. Remuneração ainda é uma alavanca poderosíssima para atrair aquele talento raro. Ou seja, quem achar que mesa de ping-pong substitui um bom salário vai perder a guerra. Vai perder feio. Bom, essa disputa deve ser mais forte em alguns setores, né? Imagino que o epicentro disso seja a área de tecnologia. Sem dúvida. Tecnologia continua sendo a ponta de lança. Os cargos que se destacam, segundo as fontes, são analista de segurança da informação, Sempre em alta. cientista de dados ou BI, e especialista ou gerente de inteligência artificial. É interessante ver esses três juntos. É um ecossistema, né? O cientista de dados cria os modelos, o especialista de IA implementa para gerar valor e o de segurança garante que tudo isso não vire um pesadelo para a empresa. Seja não basta inovar. Não, tem que inovar com segurança. É um castelo de cartas, senão. Perfeito. É por isso que as competências que garantem os salários mais altos em TI são justamente segurança da informação, gestão de riscos, além, claro, de desenvolvimento de software e cloud. A demanda é por criar coisas robustas, escaláveis e confiáveis. É fascinante ver como a tecnologia se infiltrou em tudo. Estou olhando aqui os dados para finanças e contabilidade, um setor super tradicional. E, A lista de habilidades parece um manual de TI. As empresas ainda querem o analista contábil ou fiscal, mas o profissional que brilha é o que domina IA generativa e análise de dados. é a prova definitiva, né? Nenhum setor está imune. O papel do profissional de finanças está mudando radicalmente. A parte de compilar dados, gerar relatório, isso está sendo automatizado. O valor agora está na análise. Na análise, na projeção de cenários com IA, em ser um parceiro estratégico. Por isso, as competências que mais elevam o salário são aplicações de IA, conhecimento tributário profundo e, claro, idiomas. Esse padrão de um papel mais executor para um mais estratégico parece se repetir. Vejo a mesma coisa em vendas e marketing. Sim, As habilidades clássicas, prospecção, negociação, ainda estão lá. Mas do lado delas, a necessidade de dominar IA e análise de dados. a área comercial está passando por uma cientifização. A intuição, o carisma ainda valem, mas estão sendo aumentados por uma estratégia baseada em dados. Por que focar no cliente A e não no B? Exato. Os dados dão essa resposta com uma precisão que a intuição sozinha não consegue. Por isso as competências mais bem pagas são análise de dados, negociação estratégica e automação com IA. Isso tudo me leva a uma pergunta. Se finanças, marketing, vendas, se tudo está virando um pouco de tecnologia e dados, quem é que contrata, treina e gerencia essa gente toda? Ah, Isso parece um pesadelo para um RH tradicional. você chegou no que as fontes chamam de epicentro da transformação. É por isso que o RH está vivendo sua maior revolução em décadas. Pelos cargos em alta dá para ver. Business partner, gerente de RH estratégico, líder de talent acquisition. Exato. O RH deixou de ser um departamento de suporte, focado em folha de pagamento, para ser o arquiteto da força de trabalho. Se a maior dor da empresa é a falta de talento, o RH vira a área mais estratégica. E quais são as ferramentas desse novo RH? As mesmas dos outros. A análise de dados, para entender rotatividade e engajamento, experiência do colaborador, para criar um ambiente que retém os talentos. E IA no recrutamento, imagino. Também, o RH moderno usa dados para moldar a cultura e garantir que a empresa tem as pessoas certas. É uma função, nossa, incrivelmente complexa hoje em dia. Ok, o cenário é complexo, exigente, pode ser até meio intimidador. Um pouco. Diante disso, a questão prática é: o que fazer? Como um profissional, talvez no meio da carreira, pode se preparar? O artigo aponta uma barreira que me parece muito real. Qual seria? A tendência de profissionais experientes se sentirem seguros demais, sabe? Olhar para tudo isso e pensar, isso é modismo. E essa talvez seja a barreira mais difícil, porque ela é psicológica. Não é sobre aprender uma ferramenta,
É sobre mudar a mentalidade. O desapego, né? A fonte é muito clara nisso. O primeiro passo é desapegar-se do que foi aprendido. É aceitar que o que te trouxe até aqui não necessariamente vai te levar adiante. O conhecimento virou um ativo perecível. E depois que essa barreira mental cai, o caminho fica mais claro. O artigo sugere um plano bem prático. Que seria? Primeiro, ler sobre as tendências da sua área. Segundo, fazer uma autoavaliação honesta para identificar suas lacunas. E terceiro, criar um plano de desenvolvimento, um PDI, com ações, prazos, tudo certinho. E eu quero destacar uma dica que achei genial no artigo, especialmente para soft skills. Aquelas mais difíceis de treinar? Exato. A sugestão é usar hobbies de forma estratégica. Por exemplo, jogar xadrez não só por jogar, mas com a intenção de aprimorar o pensamento estratégico. Bom, xadrez para mim talvez seja demais, sou péssima, mas a ideia do teatro é brilhante. Sim, Conheço gente que faz aula de improviso não para virar comediante, mas porque ensina a pensar rápido, a se adaptar, a colaborar sob pressão. é um treinamento corporativo sem o café ruim. Exatamente, é aprender de forma mais orgânica e prazerosa. E claro, a fonte reforça algo que a gente viu em quase todos os setores. Aprender um segundo idioma, principalmente inglês, continua sendo um diferencial enorme. Que paga mais, literalmente. É um investimento que se paga sempre. E para fechar essa parte prática, o artigo deixa uma frase que é um ótimo antídoto contra a paralisia. O perfeito é o feito. Boa. Não espere o plano ideal, apenas comece. É a essência da proatividade que o mercado tanto busca. É assumir a responsabilidade. Então, para a gente amarrar tudo, a grande conclusão é que o mercado de 2026 quer um profissional híbrido. Exato. Alguém que combina profundidade técnica com a amplitude de habilidades comportamentais sofisticadas. Comunicação, inteligência emocional. E uma capacidade imensa de adaptação. E a responsabilidade por esse desenvolvimento saiu da mão da empresa e caiu de vez no colo do profissional. E os dados mostram que não é só um desejo das empresas, é uma necessidade. E elas estão dispostas a pagar um prêmio por isso. Um prêmio significativo. Quem se prepara de verdade, quem investe em si, tem um poder de escolha que não tinha há alguns anos. Mas essa valorização não é um presente, é consequência de uma postura proativa, de aprendizado contínuo. Perfeito. E para a gente encerrar, tem um ponto que ficou martelando na minha cabeça e queria deixar como reflexão. Manda. O artigo menciona, e a gente concordou, que muitos programas formais de treinamento para soft skills simplesmente não são eficazes. Seja na faculdade ou nas empresas, Eles não entregam o que prometem, o que levanta uma questão fundamental. Para o futuro do desenvolvimento profissional. Exato. E a questão é esta. Se as estruturas tradicionais estão falhando em desenvolver as competências que o mercado mais valoriza, onde é que o verdadeiro aprendizado vai acontecer? Boa pergunta. Quais são os caminhos alternativos, autônomos, que podem se tornar as ferramentas mais poderosas para crescer na carreira? Talvez a resposta não esteja mais numa sala de aula, mas em comunidades, em projetos paralelos, em mentorias informais. Fica a reflexão.